A alface. Essa, sem sombra de dúvidas, é a planta que eu mais recomendo para quem está começando a plantar. E isso porque essa planta se desenvolve muito rápido, são mais ou menos 30 dias aí para você estar colhendo essa planta dentro da sua casa. Vamos começar a plantar? Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e hoje você vai aprender o processo completo, desde a semente até a colheita do pé de alface. Para começar o plantio de alfaces, primeiro eu costumo plantar em sementeiras e para fazer essa sementeira é bem simples. Basta pegar uma caixa de ovos e retirar as partes que não serão utilizadas, deixando apenas a parte de baixo da caixa que tem aqueles encaixes para os ovos. A gente vai chamar isso aí de células. É importante ressaltar que essa será a parte mais dificultosa do plantio, caso você não possua uma estufa. E isso porque a água das células da sementeira costuma evaporar muito rápido, fazendo com que seja preciso regar 2 vezes por dia. Mas se você não quiser ficar regando o tempo todo, você pode utilizar a técnica da mini estufa em caixa de ovos, que está aí no card e na descrição deste vídeo. O processo de plantio é bem simples. Primeiro é preciso colocar o substrato preparado em todas as células da caixinha. E se você quiser, pode misturar vermiculita, como eu ensino nesse outro vídeo que vai estar aí no card também e na descrição do vídeo. Depois você pode colocar de 3 a 4 sementes em cada célula, para garantir a produção de boas mudas. É importante semear 3 sementes pelo menos, pois algumas mudas podem não germinar, ou até mesmo germinar e porém se tornarem mudas mais fracas. Depois que todas as sementes estiverem dispostas nas células, com bastante cuidado procurem cobrir todas elas com um pouquinho de terra a ponto de não ficarem visíveis. Na hora de regar, você deve utilizar um borrifador. E isso porque se você jogar um jato de água, as sementes podem acabar boiando e ficarem na superfície. Ou ainda pior, você pode acabar arremessando o substrato para fora com semente e tudo. E não é isso que a gente quer aqui, né? Então, lembrando mais uma vez, se você não possui uma estufa, daí para frente vai ser necessário borrifar água 2 vezes por dia até que as sementes se tornem mudinhas. Outra observação é evitar deixar a sementeira exposta à chuva, pois uma chuva forte pode acabar com o seu trabalho. E também evitar que a sementeira fique exposta ao sol direto durante o dia inteiro. A dica é procurar aquele lugarzinho que pega sol durante 4 horas no período da manhã. Esse lugar é o lugar perfeito. Nesse caso, eu utilizei uma mini estufa que eu mesmo construí com uma lona de 50%. O que significa que apenas 50% da luz solar atravessa esse plástico. E pelo fato de a estufa manter a umidade, eu preciso fazer regas apenas uma vez a cada 2 dias para manter minhas plantas saudáveis. Depois de uns 10 dias, suas mudinhas devem ficar assim. Mas você lembra que eu plantei mais de uma semente em cada célula da sementeira? Então, agora é a hora de fazer o desbaste. O desbaste consiste em retirar todas as mudinhas menores e mais frágeis, deixando apenas uma muda por célula, para que ela possa se desenvolver melhor sem ter que competir por nutrientes. Para fazer o desbaste, você pode ir cortando as mudas com uma tesoura esterilizada ou ir retirando com as próprias mãos. Mas é preciso ter cuidado para não danificar a muda que você vai deixar na sementeira. Depois de fazer todo esse processo, você deve deixar suas mudinhas mais alguns dias na sementeira para que elas peguem força e fiquem vigorosas antes do replantio no local definitivo. E das mudinhas que sobraram desse desbaste, você já sabe, né? Você pode fazer uma saladinha deliciosa. Como eu tive que acelerar o processo para publicar o vídeo logo, eu utilizei as mudinhas do jeito que estão.
Então, para transplantar para o local definitivo, basta cortar a célula que você vai utilizar e replantar no local desejado. Nesse caso, eu replantei algumas em vaso e não tem segredo, basta plantar num vaso que seja compatível com o tamanho de um pé de alface. Repare que na hora de inserir a mudinha no vaso, não é necessário tirar ela da célula, pois as raízes atravessam com facilidade o papel da caixa de ovos, e também porque rapidamente o papel vai se desintegrar. Esse vaso tem aproximadamente 20 centímetros de largura e 13 centímetros de profundidade. Esse tamanho é perfeito para quem quer ter um pé de alface grande e produtivo. Mas eu também replantei algumas mudas diretamente na minha horta experimental e outras mudas em algumas jardineiras que eu tinha por aqui. Lembrando que sempre que for plantar alface é preciso respeitar o espaço mínimo de um palmo entre as mudas para que elas possam se desenvolver bem. Como vocês já devem ter percebido, depois de plantar qualquer muda, eu costumo utilizar aparas de grama para manter a umidade e servir como adubo para as plantas que estão no vaso. E nesse caso não foi diferente. Depois de plantar a muda no local definitivo, dependendo das condições climáticas, seu alface deve demorar em média 33 dias para ficar pronto para a colheita. Eu sinceramente prefiro não colher o alface inteiro. Eu vou apenas retirando as folhas e consumindo, até que os alfaces comecem a apresentar seus pendões florais. Depois dessa fase não retiro mais as folhas, primeiro porque elas ficam com gosto amargo e segundo para não prejudicar as flores. Os pendões ficam bem compridos e com pequenas flores no topo, que depois de polinizadas pelas abelhas ou outros insetos, irão gerar muitas sementes. A colheita das sementes é um tanto quanto trabalhosa, porque os pendões possuem uma resina que é uma espécie de uma cola, então fica muito grudento ali, você tirando aquelas sementinhas e o negócio grudando é um pouquinho complicado. Mas todo o trabalho é recompensador e garante que você tenha muitas alfaces para comer e muitas sementes para recomeçar todo esse processo. Depois de colher e separar as sementes, eu costumo guardar em potes de palmito esterilizados e que estejam bem secos, com nenhuma umidade dentro. E nos meus potes, as sementes de alface costumam durar cerca de 2 anos com boa capacidade de germinação ainda. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, deixa aquele like maroto que ajuda muito o canal a ganhar relevância. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com a galera aí, compartilha para todo mundo, porque a gente precisa fazer esse canal crescer e levar essas informações para mais gente. E até a próxima, pessoal!